Olá, hoje vamos falar sobre gestão de pessoas. Você que acompanha o nosso programa anterior, nós falamos lá de pontos muito importantes a respeito dessa matéria tremendamente necessária. Nossa empresa é formada por pessoas. Os processos que nós fazemos, as ideias que idealizamos, toda a cadeia de produção, toda a cadeia de atendimento ao cliente, não é um programa, não é um processo, são pessoas que estão por trás de tudo isso. Então, contratamos pessoas e temos pessoas na nossa empresa para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Os problemas sempre vão surgir, por isso que nós contratamos pessoas, porque são pessoas que nós contratamos para resolver os nossos problemas. Contratamos pessoas também para agregar negócios à nossa organização. Contratamos pessoas também para adquirir tecnologia. Contratamos pessoas também para buscar novos clientes. Então, as pessoas, na sua totalidade, são a mola mestra de tudo aquilo que nós fazemos. Então, por que de quando em quando, e na maioria das organizações, essas pessoas que deveriam estar resolvendo os nossos problemas, cuidando dos nossos clientes, passam a ser o problema? Porque, por alguns fatores. Primeiro, não soubemos contratar muito bem lá no início. Lembra? Falei no programa anterior que é muito importante que a gente tenha um organograma muito bem detalhado, identificar qual é o perfil dessa pessoa, identificar com quem essa pessoa vai trabalhar, tanto a nível de estrutura acima ou abaixo. E eu vou procurar no mercado, caso não encontre na minha organização, uma pessoa que se adeque ao perfil, tanto a nível de ser subordinado a um diretor, como a questão de organizar ou dar ordens para baixo. Então, começa justamente na admissão a nossa resolução de problema. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os bons hábitos de um bom gestor. Nós temos que entender o seguinte: tudo que fazemos e tudo que no nosso dia a dia, o nosso relacionamento é com pessoas. Então, as pessoas de sucesso são aquelas que conseguem se relacionar muito bem com as pessoas. Eu não estou falando só de subordinados, eu estou falando de relacionamento com clientes, de relacionamento com fornecedores. Quando eu falo cliente, parece que é um quadradinho, um logotipo. Não, é alguém lá, uma pessoa que representa aquele cliente. Quando eu falo de fornecedor, não é o logotipo da empresa, estou falando com um comprador, que por acaso também é uma pessoa. Então, as pessoas de sucesso são aquelas que sabem se relacionar com pessoas. Uma pessoa que vai ter sucesso na vida é aquela que tem capacidade de se relacionar com superiores hierárquicos, inferiores hierárquicos, companheiros do mesmo nível, e essa pessoa, fazendo sempre um bom relacionamento, vai ter capacidade de crescer, e crescer muito rápido na organização. Então, vamos conhecer então aqui alguns bons hábitos de um bom gestor. O primeiro bom hábito de um gestor é ter a capacidade de libertar as pessoas das rotinas. Uau! Sabe, a segunda-feira deve ser um dia muito triste para algumas pessoas. Nas organizações parece que a sexta-feira é um dia muito esperado, mas bons gestores conseguem fazer que todos os dias se pareçam com a sexta-feira. De que forma? Eles libertam as pessoas das rotinas, dando perspectiva para as pessoas, dando desafios para essas pessoas, conversando com essas pessoas, deixando essas pessoas se sentirem importantes na organização. Vou repetir. Quando uma pessoa se sente importante na organização, ele trabalha com muita alegria. Então, um bom gestor liberta as pessoas da rotina, dando desafios, libertando as pessoas através de perspectiva, alinhando essas pessoas, fazendo com que elas possam ver o futuro, ajudando essas pessoas nas suas tarefas. Ajudando quer dizer, não é dar a solução. Ajudar quer dizer dar o caminho, indicar o caminho para essas pessoas conseguirem a solução. O bom gestor também sabe que a hora certa para dar treinamento às pessoas. Outra coisa também, o bom gestor
liberta as pessoas do fracasso. Muitas pessoas têm essa habilidade fantástica, não permitir que uma pessoa erre ou conseguir restaurar, recuperar a pessoa que caiu num fracasso. Quantas pessoas que estão trabalhando hoje, estão trabalhando, mas carregam consigo um fracasso. Qual fracasso? Não consegui fazer minha tarefa, não consegui, por exemplo, resolver certas situações, carregam, quem sabe, fracassos em empregos anteriores, não conseguiu ser promovido. Então, o bom gestor consegue libertar essas pessoas do fracasso para que elas possam entender o futuro e gerar mais recurso dentro da organização. Um bom gestor também é aquela pessoa que não está envolvida em todas as tarefas. Sabe, aquele chefe que você não pode fazer porque ele está fazendo? Sabe aquele chefe que você quer fazer e você não consegue porque só ele sabe fazer muito bem aquela tarefa? Então, um gestor que tem esse tipo de postura jamais vai conseguir motivar uma pessoa. Então, o bom gestor delega as suas atividades, o bom gestor acompanha as atividades delegadas, um bom gestor eleva, declara, fala, deixa bem claro quais são os níveis que se espera daquela pessoa a respeito da solução ou dessa atividade. Ele motiva a equipe. Como é que ele motiva a equipe? Por exemplo, detalhando, explicando para eles algumas práticas gerenciais. Por exemplo, avaliando o desempenho. Você realiza junto aos membros da sua equipe um trabalho para determinar os objetivos profissionais a curto prazo de forma realista? Você fornece feedback aos membros da sua equipe sobre como elas estão saindo nas funções que se desempenham? Uma pessoa que dá feedback para a sua equipe vai gerar confiança, vai trazer motivação a essa equipe. E um bom gestor de pessoas sabe gerir o seu tempo. Um bom gestor de pessoas sabe que o sucesso da sua vida, o sucesso da sua atividade está em fazer as pessoas trabalharem de uma forma consistente, de uma forma padronizada e de uma forma a atingir os objetivos da companhia. Então, um bom gestor sabe gerir a sua equipe, dando a elas alvos específicos, claros. Não são alvos intransponíveis, mas são alvos discutidos, detalhados, conversados com a equipe. Então, existem práticas gerenciais, vamos voltar para práticas gerenciais a respeito de desempenho. Você explica aos membros da sua equipe os fatores empregados na avaliação do desempenho deles. Isso é tão importante, né? O pessoal da equipe saber como é que eles são avaliados. Isso é uma fonte motivadora tremenda. Você tem regularmente uma conversa particular com os membros da sua equipe a fim de rever o desempenho global deles? Então, o bom gestor acompanha o desenvolvimento da sua equipe. O bom gestor também sabe se isolar com alguns membros dessa equipe para fazer com que eles produzam ainda mais. É tão importante o bom gestor saber desses pequenos segredos. Outra coisa também, a equipe está lá para resolver problemas. Então, a equipe conseguiu identificar um problema. A equipe, então, saiu para fazer o levantamento desses problemas. Então, a pergunta é, o bom gestor dá autonomia para a sua equipe? Ele confia na sua equipe com relação a resolver problemas? Você checa junto com a sua equipe se todos os dados levantados estão adequados? Você checa esses dados? Você acompanha isso com os membros da sua equipe? Por quê? Porque quando eu coloco a minha equipe para trabalhar comigo na resolução de um problema, eu estou passando para eles confiança. Então, eu começo a me relacionar com eles ao nível de poder dar a eles a decisão de resolver problemas. Eles já têm autonomia para resolver problemas. Eu ou você, como um bom gestor,
treina os seus funcionários é muito importante também. Por quê? Porque o treinamento vai fazer com que eles tenham mais confiança. Um treinamento traz conhecimento, conhecimento traz confiança, não é? Então, obtendo o comprometimento a objetivos e padrões. Você comunica padrões individuais informalmente, ou seja, em conversa, aparência pessoal. Quando você se apresenta numa reunião, você vai ser um modelo para que os seus subordinados o acompanhem, um modelo no vestir, um modelo no tratar, um modelo no falar. Quando você está informalmente com o seu pessoal, você fala de altos padrões, falando da visão da empresa, você elogia a empresa que você se encontra junto à sua equipe, você estabelece objetivos e padrões de desempenho claros e específicos às funções dos membros da sua equipe. Então, um bom gestor tem a habilidade e o zelo de acompanhar a equipe na relação de desenvolvimento e também de decisão. Você tem manuais para que eles possam se inteirar, serem treinados a respeito daquilo que você espera deles. Você transmite valores e visão. É tão importante a gente entender isso. Toda empresa tem uma visão, toda empresa tem um valor. Então, quando eu uso as práticas gerenciais para tratar com as pessoas, elas sabem como estão sendo avaliadas, elas sabem como estão sendo motivadas, tem um plano muito bem detalhado de carreira que foi previamente informado, tem exatamente um plano de promoção, eles sabem como são avaliados e sabem também quais são as possibilidades de serem promovidos. Então, nessa configuração, as pessoas vão estabelecendo altos padrões de desempenho, trazendo resultado para o seu negócio e também gerando confiança e resolvendo problema. O gestor de uma equipe tem que fazer com que eles possam resolver problemas. Ter consciência do grau de influência na sua equipe, através das suas atitudes, através da linguagem. Saber se comunicar, dando força à equipe. Então, um bom gestor não faz, um bom gestor ensina. Um bom gestor, como um técnico de futebol, não joga. Está do lado para dar instruções. Então, você tem capacidade de dar instruções claras e precisas aos seus colaboradores? Terminando uma reunião que você teve com a sua equipe, você tem entendimento que aquela equipe saiu da reunião tendo completamente o conhecimento e o que se espera dele? Porque às vezes muitas empresas gastam tanto tempo em reuniões, são reuniões infindáveis, sai de uma reunião e entra outra. E a pergunta é, será que as pessoas com quem eu estou me reunindo, terminando a reunião de trabalho, elas conseguem entender e ter absoluta certeza daquilo que se espera delas? É uma pergunta tão tremenda, porque muitas vezes a reunião se desvirtuou e gastamos tempo falando do problema, gastamos tempo falando das situações, mas ninguém entendeu como é que se resolve o problema. Ser líder também envolve você ter um bom relacionamento com os sócios, sabe? De novo, eu vou dar aquele exemplo da corda. Nós, numa equipe, numa empresa, numa organização, equivale àquela equipe que vai escalar uma montanha. Então, todo mundo tem uma corda amarrada à sua cintura. Então, eu tenho que saber me relacionar ao ponto de ter confiança na equipe. Então, o líder está puxando a corda e atrás da corda vem todas as outras pessoas. E, de novo, se alguém escorregar, sempre tem alguém para segurar. Se o líder escorrega, sempre tem a equipe para segurar. Se alguém da equipe escorrega, sempre tem alguém para segurar. Então, a pergunta que eu faço para você, você que é gestor, analisando agora tudo isso que você já ouviu, como é que está a corda da tua vida
empresarial? Quem é que está segurando a tua corda nesse exato momento? Você tem confiança, caso você escorregue, que aquela equipe vai segurar todo o resto que vai vir por ali? Você tem confiança que numa decisão equivocada que você possa tomar, todo mundo vai segurar a corda com você, ou será que todo mundo vai largar a corda? É muito importante a gente saber isso, porque é nesse exato momento que nós vamos saber qual é a equipe que nós estamos. Outra coisa também, nós falamos do organograma, cargos, funções muito bem detalhados, fazer um planejamento para seguir. Então, nesse organograma, nós temos lá os cargos, as funções muito bem detalhadas, e a pergunta é, você preza e dá valor para aquele organograma? Aquele organograma foi divulgado em toda a organização? Lembra, você é um líder. Tudo que você fala ecoa na sua organização. Vou repetir. Tudo que o líder fala ecoa na sua organização. Por isso o líder tem que tomar muito cuidado. Todo líder gosta mais de ouvir do que falar. Por quê? Porque tudo que ele fala ecoa na organização. Então, quando eu projeto um organograma, quando eu projeto um plano de salário, quando eu projeto para minha empresa um plano de cargos e funções, aquilo tem que ser uma moeda real e realística. Aquilo tem que ter valor, aquilo tem que ser o instrumento, a base de toda a estrutura de confiança da equipe. É tão importante o gestor saber disso. A equipe está trabalhando segura, sabendo que existe um plano que já está sendo seguido, que existe um plano de carreira a qual ele faz parte, que existe um plano motivacional a qual ele faz parte, que existe um plano que vai agregar a ele os méritos dos objetivos que ele alcança. Lá no começo nós falamos que nós temos também que deixar muito bem claro quais são os alvos e as metas que nós esperamos de cada um dos nossos colaboradores. Então, quando nós temos esse tipo de gestão dentro da nossa organização, nós temos capacidade de fazer com que a nossa organização tenha um alto grau de eficiência. Temos a capacidade de saber que a nossa organização tem um alto grau de atendimento ao cliente. Então, isso faz com que a empresa possa se descansar. Depois, você também é humano. Você tem qualidades e defeitos. Todo mundo sabe disso, não é? Temos qualidades e temos defeitos. O princípio da liderança é a humildade. Seja humilde. Seja também responsável e zeloso. De novo, tudo aquilo que você fala ecoa na sua organização. Tudo aquilo que você promete para alguém vira dinheiro. A sua palavra é uma nota promissória sujeita à negociação. Saiba gerir sua inteligência emocional. Nós trabalhamos com pessoas e as pessoas percebem coisas diferentes de nós. Eu posso dar uma instrução muito clara para uma pessoa, mas ela não percebeu. Eu posso estar num ambiente e estou sentindo calor, mas todo mundo naquele ambiente pode estar sentindo frio. Então eu preciso tomar muito cuidado com a minha parte emocional. Eu sou uma pessoa emocional, eu sou uma pessoa espiritual, eu sou uma pessoa que tem um certo nível psicológico. O meu emocional, o meu intelectual, eu jamais vou me reunir com uma pessoa sentindo raiva, eu jamais vou me reunir com a minha equipe logo depois de saber que tem um problema muito grande e vou colocar esse problema como culpa naquela equipe. Eu jamais vou tomar uma decisão dessa, eu tenho que gerenciar o meu emocional. E seja maleável. Então, nós temos que entender que o resultado da tua empresa, o resultado da tua organização, o resultado do teu setor vai estar diretamente relacionado com a sua capacidade de você gerenciar essas pessoas maravilhosas. Nós vamos terminar aqui esse programa e espero você no próximo. Até lá.